Boa noite. Hoje, no âmbito da disciplina de História, pretendemos entrevistar um cidadão que tenha vivido o antes e o depois do dia 25 de abril de 1974, com o objetivo de celebrarmos os 50 anos da Revolução. Para este efeito, temos um convidado muito especial, o meu avô, que desde já agradeço a sua colaboração e disponibilidade para dar o seu testemunho. Pedi então uma breve apresentação do teu nome e da tua idade. Eu chamo-me António da Cunha Mendes e tenho 74 anos. Portanto, viveste na ditadura até aos 22 anos. Lembras-te como é que se vivia durante a ditadura, com a ausência de liberdade, a existência da polícia política, da censura? Como é que era o dia-a-dia? Olha, pá, eu comecei com a minha primária, como o meu ensino primário, não é? E fiz a quarta classe aos 12 anos. Quanto ao nosso ensino, foi um ensino bastante duro, bastante severo da parte dos professores. Numa escola que não tinha condições nenhumas, não tinha sanitário, não tinha nada. E pronto, tinha que se andar no regime mesmo rigoroso, porque senão a pancada existia. Depois fiz o meu exame de quarta classe e como os meus pais não tinham poderes para me continuar os estudos, continuámos a trabalhar na agricultura com os meus pais até aos 19 anos, pelo menos. Quanto à polícia política, a PIDE, não é? Como é que eram as intervenções? Posso dar um exemplo que, uma ocasião, o meu pai estava a tomar um café no Café Courense e vieram dois senhores bem apresentados, gravatados, tudo, e assentaram-se na mesa do meu pai e começaram a fazer perguntas sobre o regime que o Estado, não é? E queriam, porque o meu pai percebeu-se que eles queriam que eles falassem qualquer coisa contra o regime. E o meu pai dizia-lhes que não estava ao corrente de nada, que não tinha formação nenhuma, como de facto era o caso, não havia uma rádio, não havia nada, e a gente não sabia nada, não é? E o meu pai era um caso. E, portanto, o meu pai safou-se deles assim, porque se o pai diz qualquer coisa de má, era capaz de dizer com eles. Foi isso que aconteceu com o meu pai. Pois, foi um comando. Gostaria de nos contar como foi esse período, como é que foi destacado, em que zona é que combatia, como combatiam? Olha, depois a partir dos 19 anos, eu fiquei apurado para todo o serviço militar. E como eu não tinha dinheiro nenhum para começar, para vir nos fins de semana à casa se quisesse, tudo por aí fora, eu resolvi emigrar para Bordeus, como já tinha lá um irmão, emigrar para Bordeus para já 4 coroas, para depois poder fazer este trabalho e tal. Estive 6 meses em Bordeus, depois fui chamado no dia 12 de janeiro de 1970. Fui chamado para me apresentar no R13 em Vila Real. E assim fiz, deixei a França, que estava lá tão bem a trabalhar, e vim para ser fiel à pátria, vim então cumprir o dever, e apresentei-me em Vila Real então, no R13, tirei lá a recruta, e depois veio uma equipa de capitões de Lamego para apurarem voluntários para os comandos, e eu fui voluntário para os comandos, e dali passei de Vila Real para Lamego, para tirar o meu curso de comandos, onde foi incorporado na 27ª Companhia de Comandos, e no fim do curso de só 4 meses, arrancámos para a Guiné-Bissau, onde estive lá 24 meses, 2 anos, 24 meses. Era fácil emigrar na altura? Não era fácil porque era tudo assalto, sabes? Eu passei ali no Rio Minho, numa barqueta e depois meti-me no comboio em Guilharém e dali já fui direto a Bordeus, não é? Mas o Rio tive que ser passado na barquinha, sim. Pois, foi trabalhar para a França durante a ditadura. Trabalhei, sim. Por que razão tomou essa decisão de ir para a França trabalhar? Bom, depois falando então da Companhia de Comandos, não é? Que estive lá então na Guiné. Aquilo lá também não foi fácil, porque era uma companhia especializada e íamos aos sítios sempre piores.
Mas, por outro lado, temos um bom curso, uma formação muito impecável, que nunca me arrependi de ter sido voluntário para os comandos. Ao ponto que depois, a seguir, o meu irmão mais novo também foi comando, que pertenceu à 40-40 de comandos, estive em Moçambique. E foi bom, quer dizer, foi bom e não foi bom. Quanto à guerra e preparação, tínhamos, e foi bom. Ora, lá nos combates houve tudo, houve mortos, tivemos pelo menos 4 colegas mortos, e passámos as nossas, e muita sede, muita fome, muita coisa, isso aconteceu. E depois da ida para a França trabalhar? Sim, depois vim embora, acabou a comissão, vim-me embora, e emigrei de novo nesse caso fui para Paris. Tive 17 anos em Paris. Por que razão? Porque cá continuava a miséria, não havia nada, não havia trabalho, não havia nada, né? E eu, pronto, a gente já tinha uma namorada, precisava também de formar a vida, e então emigrei de novo para Paris. Onde lá uns amigos meus, que ainda são da família, me deram uma ajuda, arranjaram um trabalho, correu tudo impecável. Ao ponto que dali a um ano, mais ou menos, eu ganhei já muito dinheiro, e então vim cá naquele verão e casei-me com a namorada, que já namorava com ela há 6 anos. Já foi a minha namorada de guerra, isto tudo, de uma grande história. E então vim cá e casámos e levei já comigo para a França, que deixei já lá o meu aposento arranjadinho tudo. Mas a minha então mulher, nesse caso depois, tive que passar o rio a salto também, e eu fui por a ponte, não é? Por normal, e do outro lado separei e peguei nela e metemos no comboio e seguimos para Paris. E depois, onde é que estavas e como é que soubeste do golpe de Estado? Depois levantei-me de manhã para ir para o trabalho, e enquanto me preparava a tomar o café, tudo lá em casa, eu ligava sempre o rádio que tinha no programa português. E então foi ali que saiu o 25 de Abril, que eu ouvi a primeira vez. Fiquei espantado, fiquei todo contente, claro. Porque além disso tinha já lá vários amigos portugueses aqui da minha freguesia, que queriam vir cá, que foram refratários, não é? Fugiram à tropa e queriam vir cá e não podiam. E a partir daí foi uma explosão de alegria para todos. Cheguei ao trabalho, falei lá a vários italianos, trabalhava com muitos italianos, e eles parece que não acreditavam em mim. Mas depois vieram mais portugueses e falaram da mesma história, então foi impecável, foi muito bom. Sentiste quando soubeste da Revolução? Senti que saímos de uma penúria, digamos, uma penúria enorme, e passámos à liberdade, embora custasse bastante, que o nosso país depois também esteve bastante tempo no impasse, com vários governos provisórios e tudo isso, e não havia os materiais de construção, por exemplo. Foi na altura que eu comecei a montar a nossa casa, e não havia cimento, não havia nada, foi uma penúria. Mas depois as coisas foram estabilizando. Que diferenças sentiste depois do golpe de Estado? Depois de já ter acalmado? Senti-me bem porque até os próprios europeus, por essas nações todas, já nos viam de outra maneira, já viam Portugal com melhores olhos, como de facto foi verdade. Começou a haver dinheiro, as pessoas começaram a fazer casinhas novas, reparações, já mexia tudo. Em nome da minha turma, agradecemos o seu testemunho, que é muito importante para nós refletirmos sobre este momento. Obrigado. Muito obrigada. Porque gostei disto, está bem. Obrigada.